muitos brute forces permitem que também o nome do usuário seja colocado através de um arquivo de palavras. Tá? Então você tem um arquivo de palavras para nome de usuário e um arquivo de palavras para a senha dele. Para você poder testar a fragilidade de vários logins, não de um só. O Unsecure, como é muito simples, né, ele é para ser didático, ele só permite que a gente tente várias senhas no mesmo nome de usuário. Então, apenas para demonstração nós vamos usar esse aqui. Mas se você for usar o THC Hydra, você vai ver que o raciocínio é o mesmo. A única diferença é que você vai ter que definir um arquivo de senhas e também um arquivo de palavras para os logins. Bom, nesse servidor de FTP eu criei um usuário chamado hacker. Certo? E nós vamos tentar descobrir qual é a senha do usuário hacker. Onde diz ali Dictionary File, é onde a gente vai colocar o arquivo de dicionário, ou seja, o arquivo que tem a lista de palavras que contém as senhas que a gente quer provar para esse usuário hacker. A gente pode, aqui no arquivo File, no menu File, Open Dictionary File, e a gente pode escolher um arquivo previamente preparado por nós como arquivo de nomes. Nós escolhemos aqui, abrimos um arquivo chamado unsdic.txt, que é um arquivo, uma lista de palavras com senhas que já vem junto, é só de exemplo, que já vem junto com o programa. É uma tema bem grande, é cheia de letras e números e tal. Mas nós não vamos usar esse aqui não. Nós vamos criar um outro arquivo criar num editor de texto mesmo, como o próprio bloco de notas. Nós vamos criar um outro arquivo, vamos chamar de senhas. Né? Senhas.txt. Vamos abrir esse arquivo no bloco de notas e vamos colocar algumas senhas aqui que a gente pesquisou, fez uma engenharia social, ou sei lá, baixou um arquivo de senha na internet, ou usou mesmo o que vem junto com esse arquivo, não interessa. A gente tem que providenciar um arquivo de senhas, um arquivo de palavras para ser usado como as senhas. Vou colocar umas 6 palavras aqui só para demonstrar como o programa funciona. Olha só, vamos colocar carro, vamos colocar botão, vamos colocar joia, vamos colocar jujuba, vai sair um 7 aqui, vamos colocar, sei lá, Joaquim, vamos colocar xadrez. Pronto. Essas 6 palavras aqui, vamos ver como o programa se comporta. Vamos salvá-las. Muito bem. Vamos abrir o nosso arquivo de senhas aqui. Então, está aqui, nosso arquivo de senhas. E vamos testar essas senhas no username hacker. Aqui embaixo, nos Attack Options, nós temos algumas opções. Brute Force Attack, que a gente pode desligar ou ligar, e Dictionary Attack, que a gente pode desligar ou ligar. Vamos deixar ligado o Dictionary, depois a gente vai ver o Brute Force. Vamos deixar ligado o Reconnect on Disconnect, que muitos servidores de FTP desconectam você depois de um determinado número de tentativas. Né? Beleza, vamos deixar ligado só o Dictionary Attack e o Reconnect on Disconnect. Clicando aqui no botão Connect, você vai ver que ele vai tentar. Está tentando a senha carro, agora a senha botão, agora a senha joia. No final, se o programa não indicar nada, se ele simplesmente parar e não indicar nada, é porque ele não achou nada. Esse programinha aqui é bem espartano. Mas, se ele indicar, se aparecer na tela uma mensagem dizendo que o servidor está inseguro e mostrar uma dupla de login e senha, é porque aquele login e aquela senha que ele testou são o login e senha daquele servidor. Se por acaso o programa conseguir encontrar uma dupla usuário-senha que seja verdadeira, ele vai mostrar essa mensagem, dizendo que o servidor está inseguro e que a senha, no caso aqui, é Jujuba. Certo? O fato do programa ser incompleto não é muito problema para nós agora, porque eu estou só dando um exemplo.
né? Isso aqui é só um exemplo didático de como funciona um brute force. Mas se você pegar o THC Hydra, ou o Nessus, ou outros diversos programas de brute force que tem por aí, vocês vão ver que o raciocínio é parecido, apesar dos programas serem um pouco mais complexos. Você vai precisar de listas de palavras, esse tipo de coisa. É claro que em vez de ataque de dicionário, eu posso usar ataques de força bruta. Aqui embaixo nós temos as opções de força bruta. Ou seja, quais os caracteres que ele vai usar para montar as palavras, né? Pode usar as letras minúsculas, letras maiúsculas, números de 0 a 9, esses caracteres especiais. Você pode, inclusive, se quiser, usar essa opção Custom Character Set e indicar para o programa um número reduzido de caracteres para que ele faça teste com combinações só desses caracteres. Às vezes é útil porque você não sabe bem como é uma senha, mas sabe mais ou menos. Então você põe ali os caracteres que você acha que tem e ele vai tentar todas as combinações desse tipo. E nós temos essa opção aqui, que é o número de caracteres da senha. Você pode ter uma senha, um número mínimo de caracteres da senha, né? Você pode ter uma senha com um caractere só. Mas na maioria das vezes, os sistemas são configurados para ter senhas de no mínimo 6, ou no mínimo 7, ou no mínimo 8. Se a gente der connect agora com o nosso ataque de brute force, e não ataque de dicionário, ele vai novamente acessar o nosso servidor de FTP e vai tentar todas as combinações possíveis de letras. Eu configurei para 8 caracteres e como vocês podem ver aqui no campo Current Password, ele está com 8 caracteres, sendo que 7 deles são A e o primeiro ele está variando. Depois que acabarem todos os caracteres na primeira posição, ele vai voltar para A e vai começar a mexer na segunda posição e assim por diante, até testar todas as combinações possíveis. Uma bela pesquisa, né, um belo ataque de engenharia social para fazer listas de palavras coerentes e aplicar essas listas de palavras no nosso programa é muito mais efetivo e vai te dar, além de te dar um conhecimento muito maior de como pensa o seu usuário, vai acelerar o seu processo de descoberta da senha.